E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre conjuntos, é uma continuação da aula que eu vou deixar aqui na descrição para que a gente possa aprender essa nomenclatura, né? Que aparece tanto aí pra gente, a gente confunde. Então, bora lá pra aula. Primeiramente, vocês vão ter que entender, antes de falar de qualquer simbologia, o que é um conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais por enquanto, porque eu não vou entrar em complexos ainda, tá? Quando eu falo de conjunto de números naturais são os inteiros positivos mais o zero, ou seja, número negativo não entra nos naturais. De novo, número negativo não entra no conjunto dos naturais, só inteiro positivo mais o zero. Números inteiros. Além dos inteiros positivos, o zero, você também tem os inteiros negativos, que é o exemplo do menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 0 e assim por diante. Números racionais. Que são números racionais? São aqueles números que podem ser escritos em formato de fração. E essa fração deve ter o numerador e o denominador como números inteiros também, tá? Não pode ser número decimal. Então, o número racional escrito em formato de fração. Posso escrevê-lo em formato de fração, mas nem sempre ele vai vir em formato de fração para você. Você vai ter que ver, analisar. Os números irracionais é o contrário dos racionais. A gente tem como exemplo clássico dos números irracionais o nosso bendito do pi, né? O pi 3,1415,9. Se você digitar pi na sua calculadora, você vai ver o número de casas decimais que aparecem após a vírgula aí e vai ver que são muitos. O que são números irracionais? O que é o conjunto dos irracionais, então? São aqueles números que não podem ser escritos em formato de fração. Eu não consigo escrevê-los no formato de uma divisão entre dois inteiros, que fique claro isso. Esse conjunto é o diferentão, é aquele que fica isolado, tá? Por enquanto é aquele que fica isolado. Até a gente chegar num outro conjunto mais complexo, esse irracional, vai ser aquele que fica isoladão. Já faço o desenho para vocês verem. E os números reais, que é o que interessa pra gente no momento, né? Até os números reais, ele engloba todo mundo, ou seja, número real pode ser inteiro positivo, pode ser inteiro negativo, pode ser escrito ou não em formato de fração, pode ser raiz, pode ser tudo. Ou seja, os números reais é o conjunto da grande maioria dos números, eliminando um conjunto que a gente só vê depois, que é chamado de conjunto dos complexos, que a gente não verá agora, ok? Como continuação dessa aula, eu ainda preciso falar para vocês a diferença entre alguns símbolos que eu tenho nos conjuntos. Primeiramente, símbolo de pertence e símbolo de não pertence. Ai, Pro, mas aparece tanto símbolo, é pertence, é não pertence, é contido, contém... Existe mesmo. Então, vamos começar com esse que é mais tranquilo. Então, presta atenção aqui. Quando você fala de pertence e não pertence, onde o símbolo é essa letrinha aqui que está na lousa, você está tratando de elementos. Ah, mas qual é a diferença em tratar de elementos? Elemento é uma coisa, conjunto, subconjunto é outra. Geralmente, quando você trata de elemento, geralmente o número vem sozinho. Não vem entre chavinha, não vem com o nome do conjunto, por exemplo, natural, o nome do conjunto vem com N maiúsculo, tá? Inteiro, o nome do conjunto vem com Z. Então, quando a gente trata de elementos, são números, simplesmente números, letras sozinhas, isoladas. Então, vamos fazer os exemplos aqui na lousa. Então, vamos ver. Já que eu falei que números naturais são os inteiros positivos, o número 2 é um número inteiro? É positivo? Sim. Então, eu posso dizer que o 2 é um elemento que pertence ao conjunto dos naturais? Entendido até aí?
Já o menos 2 é um número negativo. Nos naturais pode negativo, pessoal? Nos naturais não pode negativo. Se não pode negativo, o menos 2 não pertence aos naturais. Então, o símbolo que eu vou colocar é o ezinho cortado no meio, aí, ó, não pertence, tá? Não esquece disso, tá? Natural, inteiro, positivo, mais o zero. Agora vou continuar com alguns exemplos apenas. Esse que significa os números racionais, são aqueles que podem ser escritos em formato de fração. Mas cuidado que essa fração tem que ser número inteiro no numerador e no denominador. Então, já que eu tenho essa fração 7 nonos, eu tenho número inteiro tanto no numerador quanto no denominador. Então, posso dizer que esse elemento, 7 nonos, pertence ao conjunto dos racionais. Da mesma maneira, o 2/3, mesmo esquema, uma fração onde o numerador e denominador são inteiros. Então, você pode concluir que esse elemento pertence ao conjunto dos racionais, ok? Uma dízima periódica. O que é dízima periódica, pessoal? Esse número aqui, ele pode ser escrito nesse formato, ou se você quisesse, você poderia escrever 0,1, 3 pontinhos aqui, como se fosse um número infinito que tem um período. Acho que você já ouviu falar sobre dízima periódica e já fez a fração geratriz das dízimas periódicas. Bom, já que eu estou falando de dízima periódica, esse número aqui, se você for analisar, ele também pode ser escrito como 1/9. Eu não vou ensinar a montar a fração geratriz nessa aula, tá? Mais pra frente, quem sabe, mas nessa não. Mas eu sei que uma fração geratriz nesse estilo pode ser escrita em formato de fração, com o numerador e o denominador inteiros. Portanto, as dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos racionais, ok? Tá? E aqui eu tenho, o que eu falei no comecinho da aula, o número π. Coloca π na sua calculadora, o que deu? Nossa, deu até erro aqui, ó. Deu até erro, porque não tem fim. Esse número não tem fim, tem tanta casa depois da vírgula que eu já me confundi inteira. Então, π, ele não consigo de maneira alguma escrevê-lo num formato de fração, onde o numerador e o denominador sejam números inteiros. Não é uma divisão com fatores inteiros. Então, o π, ele é pertencente ao conjunto dos irracionais. É um elemento que pertence ao conjunto dos irracionais. Esses são alguns exemplos básicos apenas para você entender o pertence e não pertence. Então, relembrando, pertence pertence e não pertence. Se trata de elementos. Esses elementos não vêm entre chave, quando vem entre chave é subconjunto, tá? E aí você vai analisar se esse elemento faz parte daquele conjunto, pertence àquele conjunto ou não pertence àquele conjunto. E nessa aula curtinha, eu mostro para vocês os símbolos de pertence e não pertence. Lembrando que a próxima aula, que eu vou até deixar na descrição quando eu fizer, vai ser sobre contido, contém, não contido e não contém, tá? Então, por enquanto é isso. Ótimos estudos para vocês. Um beijo da Fran, se inscreve no canal, vem estudar comigo e tudo de bom a todos. Beijão, gente!